Cara, olha isso aqui. David Kinnaman, autor do livro Fé para Exilados, ele diz assim: na Babilônia digital, a Bíblia é apenas uma das muitas vozes que interpreta a experiência humana. Ela não é mais vista como a autoridade central das pessoas e da sociedade. Se em alguma entrevista alguém diz, sem ironia, a Bíblia diz, vai soar como se tivesse saído de uma máquina do tempo. Esse é o nosso desafio nos tempos atuais. Para falar sobre isso, eu quero hoje, no Leadership, falar o que Jesus diz sobre a Bíblia. Para falar do que Jesus diz sobre a Bíblia, eu quero também trazer o seguinte pensamento. Se fosse para termos alguma reserva sobre as Escrituras, eu acredito que Jesus teria nos falado sobre isso, porque o cânon hebraico já estava fechado nos tempos de Jesus. Jesus alertaria qualquer tipo de cuidado que deveríamos ter no sentido de rejeitar o livro sagrado, no sentido de termos alguma reserva, de termos a Bíblia como a regra de fé. Se Jesus não disse para termos reservas, o que ele disse sobre a Bíblia? Primeira coisa, Jesus reconhece o Espírito Santo como o autor da Bíblia. Em Mateus, capítulo 22, ele fala: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Então o que nós temos aqui? Nós temos um momento que Jesus cita Davi dos Salmos, dizendo algo inspirado pelo Espírito Santo. Aqui nós temos um momento em que Jesus está dizendo quem é o autor da Bíblia, quem que é o autor dos escritos sagrados. Segundo, Jesus reconhece a Bíblia como autoridade. Em Mateus 22, 29, Jesus disse: vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Lucas 11, 28, Jesus coloca a Bíblia como autoridade quando ele fala que os escritos sagrados não eram apenas para servir como poesia ou como livro de história ou como uma filosofia a ser estudada. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Terceiro, Jesus proclamou a unicidade da Bíblia. É um livro único. Está acima até do que nós entendemos como universo físico. É algo que sai da concepção de Deus. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E também em João 10,35, as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. Então, Jesus está colocando aqui a palavra de Deus acima de qualquer outro livro ou de qualquer outro ensinamento. Quarto ponto do que Jesus diz sobre a Bíblia. Jesus chamou a Bíblia de a palavra de Deus. Marcos 7,13 diz assim: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Então, Jesus está falando que a tradição estava anulando algo que tinha autoridade sobre qualquer tradição religiosa, que a Bíblia era essa autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Quinto, Jesus acreditou que as pessoas da Bíblia foram reais. Existiam algumas dúvidas, por exemplo, será que Noé é real ou é uma fábula? Será que, de fato, Jonas existiu? Jonas ficou preso dentro da barriga de um peixe? Mateus 4,14, Jesus vai falar sobre os profetas. Ele está mencionando o quê? Os escritos aonde tinham ali os profetas, porque o cânon judaico tinha 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Então ele estava falando que todos os profetas existiram, eram pessoas reais. Em Lucas 17, 26, que Jesus vai reconhecer Noé. Em Mateus 24, quando Jesus fala sobre como será o fim dos tempos, será como nos dias de Noé. Ele reconhece que Noé não era uma fábula. Outro questionamento é se Adão e Eva foram pessoas reais. Então, em Mateus 19, 4, Jesus vai reconhecer a existência de Adão e Eva. Além de que aqui nós temos a evidência intrínseca, ou seja, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Então, é Jesus reconhecendo o conjunto dos escritos sagrados que ele tinha no seu tempo. Depois você vai ter
os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. Outro fato importantíssimo é que Jesus reconheceu o cânon das Escrituras. Quando ele cita, por exemplo, em Lucas 24:44, que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito na lei, nos profetas e nos salmos, ele está fazendo uma menção direta à forma que os judeus classificavam o cânon hebraico, que era da lei, dos profetas e salmos. Ele está colocando aqui os escritos. E também o primeiro livro do cânon hebraico era Gênesis e o último era o livro de 2 Crônicas. E tem um momento que ele vai mencionar sobre os mártires do Antigo Testamento. Ele vai falar em Mateus 23:35 do sangue derramado de Abel até o sangue de Zacarias, o último mártir do Velho Testamento. E aí você pode pensar, tudo bem, você está falando do Antigo Testamento. Os evangelhos e as cartas, nós temos também documentos riquíssimos que sustentaram a igreja primitiva em tempos de perseguição. Até o ano de 50 depois de Cristo, nada foi escrito porque eles estavam aguardando Jesus voltando de repente a qualquer momento. Depois vem a perseguição e aí então os escritos das cartas do Novo Testamento, os registros dos evangelhos começam a ser produzidos. Por exemplo, Pedro reconheceu parte do cânon do Novo Testamento. Ele fala aqui em 2 Pedro 3,16. Ele, está falando de Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, distorção da Bíblia e questionamento desses escritos como livros inspirados por Deus não é de hoje. Pedro está falando dos escritos de Paulo e lembrando o quanto esses escritos são importantes e quanto são inspirados por Deus. Não são para ser distorcidos, são para ser aplicados, obedecidos e vividos. Depois você tem Paulo. Paulo, tendo acesso já aos escritos dos evangelhos, ele vai dizer: pois a Escritura diz, não amordaçam o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ele está aqui mencionando um escrito do Velho Testamento, um escrito do Novo Testamento. Não é por acaso que Dostoiévski disse: eu vos recomendo ler a Bíblia toda. Chega-se à conclusão que a humanidade não possui, nem pode possuir outro livro de igual significação. Isaac Newton disse: há mais indícios de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Eu quero terminar dizendo o que Josh McDowell disse sobre a Bíblia. Ele fala: a Bíblia foi escrita durante um período de 1500 anos, em vários lugares, numa extensão geográfica de Babilônia até Roma. Os autores humanos incluem mais de 40 pessoas, cujos nomes são diretamente identificados, de várias posições sociais: reis, camponeses, poetas, boiadeiro, pescadores, fazendeiros, sacerdotes, pastores, fabricantes de tendas, governadores, homens simples e homens cultos. Ela foi escrita no deserto, na masmorra, dentro de palácios e prisões, numa solitária ilha e em campos de batalhas. Ainda assim, trata-se de centenas de assuntos controversos em concordância e de maneira confiável. Também conta uma história do começo ao fim, a salvação de Deus para os homens por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém poderia ter concebido ou escrito tal coisa. A Bíblia é incrível. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal que sairá amanhã. Que esse livro te aproxime do seu propósito, te conduza de uma forma embasada, poderosa, potencialize o seu chamado e que você conte à nova geração a grandeza da revelação de Deus nesse livro para a glória dele. Se você chegou aqui nesse ponto do vídeo, eu quero te convidar a colocar aqui embaixo: eu amo a Bíblia.
eu acredito na Bíblia, eu confio na Bíblia. Diga uma declaração sobre esse livro e o que ele representa a você. Deixe seu comentário, sua pergunta. Vai ser muito legal também conhecer um pouco mais sobre o que você pensa sobre a Bíblia, o que você pensa desse vídeo e responder em outro vídeo também. Que Deus te abençoe.